Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao curso Fundamentos de Banco de Dados. Hoje nós vamos dar início à nossa viagem rumo ao fantástico mundo da tecnologia de banco de dados. Na aula de hoje nós vamos discutir a estrutura do curso, a metodologia que será utilizada e o conteúdo discutido ao longo de todas as aulas do nosso curso de banco de dados. Beleza? Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, então sejam todos e todas aí muito bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor José Maria Monteiro, do Departamento de Computação. E para entrar em contato comigo, quem precisar, quem quiser mais detalhes, né, sobre a área de bancos de dados, sobre a disciplina, o meu e-mail é monteiro@dc.fc.br. Bom, objetivo hoje é a gente apresentar o curso, né, apresentar a disciplina. E como é que a gente vai realizar as tarefas do curso, qual é o conteúdo que nós vamos estudar. Então, beleza. Essa disciplina, ela está dividida, organizada em 8 unidades. Então, a primeira unidade é a Introdução aos Sistemas de Banco de Dados, que é uma unidade pouco mais teórica, onde a gente vai discutir um histórico, por que os bancos de dados surgiram, né? Qual foi o contexto em que eles surgiram, quais os princípios dessa tecnologia de banco de dados. Em seguida, na unidade 2, a gente vai discutir o modelo relacional. Então, é o principal modelo de banco de dados, né, utilizado no mundo, né? A maioria dos SGBDs comerciais utilizam o modelo relacional, então a gente vai discutir a fundo os conceitos e a utilização desse modelo. Tá? É um modelo, por exemplo, utilizado hoje no SQL Server, no Oracle, enfim, nos principais, no PostgreSQL, nos principais bancos de dados comerciais. Tá. Depois, na unidade 3, a gente vai estudar o modelo de entidades e relacionamentos, que é um modelo conceitual, é um modelo para projeto de bancos de dados. Não há nenhum SGBD comercial, né, que na prática utilize um modelo de entidades e relacionamentos. Mas esse modelo é importante para a gente modelar como é que vai ser a estrutura do nosso banco de dados. Então, em geral, a gente cria um modelo de entidades e relacionamentos, depois mapeia esse modelo para o modelo relacional. Tá? Então, ele é um modelo mais teórico, mas muito importante porque ele é interessante, por exemplo, para a gente conversar com o cliente, conversar com a equipe, desenvolvimento, né, validar o projeto do banco de dados. Aí depois a gente implementa no modelo relacional. Ok, na unidade 4, a gente vai discutir o projeto de banco de dados relacionais, então aqui algumas regras, né, de como fazer esse mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. No capítulo 5, na unidade 5, nós vamos estudar a linguagem SQL. A linguagem SQL, que significa Structured Query Language, é a linguagem mais utilizada no mundo para manipulação de bancos de dados. Então, a gente vai estudar a fundo a linguagem SQL. Essa certamente é a nossa maior unidade. A gente vai gastar aqui um tempo substancial na linguagem SQL. Tá? Ok, depois a gente vai estudar o acesso a bancos de dados na unidade 6. Então, a gente vai discutir como é que eu faço um programa Java, uma aplicação Java, acessar um banco de dados relacional. Na unidade 7, a gente discute o conceito de restrições de integridade, por que elas são importantes. E no capítulo 8, a gente estuda as técnicas de normalização. Tá? Então, a gente vai ver as formas normais. Beleza, esse é o conteúdo que nós vamos discutir, estudar durante esse semestre, tá? A bibliografia recomendada, né? Quais os livros que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, o principal livro, né, que nós vamos utilizar é o livro de Sistemas de Banco de Dados do Silber Schartz, né? E depois nós vamos utilizar também o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados do Raghu Ramakrishna. Esse, para mim, são os dois melhores livros, os dois livros que eu mais gosto
para essa disciplina de Fundamentos de Banco de Dados e também para a disciplina de SGBD, de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Mas tem também o livro do Navati e do El Masri, que é esse livro aqui, Sistemas de Banco de Dados. Esse é o livro, por exemplo, que a professora Vânia Vidal, do Departamento de Computação, prefere. É um livro clássico também, mas, enfim, a questão de gosto, eu prefiro o do Raghu Ramakrishna. A bibliografia auxiliar, né, livros que podem nos ajudar eventualmente, tem o livro Implementação de Sistemas de Banco de Dados, do Héctor Garcia Molina, e o livro Database Principles and Practices, alguma coisa desse tipo, que é o da Elizabeth O'Neill. O importante dessa disciplina é que você tenha um livro. O livro que eu mais gosto é o do Raghu Ramakrishna, mas na biblioteca você vai encontrar do Silver Schatz, que também é muito bom, e o do Navati, que também é muito bom. Qualquer um deles serve. Mas se for para comprar, eu recomendo o do Raghu Ramakrishna, que é esse indiano aqui, da professor de Wisconsin. Então aqui a gente tem uma descrição dos livros, tá? Para você procurar na biblioteca e, se quiser comprar aí nas livrarias online, né? Então, tem esse primeiro livro aqui, Sistema de Banco de Dados, do Silver Schatz, tá, se não me engano, está na 6ª edição, a editora Campos, 2012, um livro muito bom. Tem também o livro do Navati, que é o livro preferido da professora Vânia, também um livro muito bom, também tem na biblioteca, fácil de encontrar. E o livro que eu mais gosto é o do Raghu Ramakrishna, que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse é um livro muito completo, que eu gosto bastante de usar, tanto na disciplina de Fundamentos de Banco de Dados, quanto na disciplina de SGBD. E aí aqui as duas bibliografias complementares. O Garcia Molina, o livro do Garcia Molina e Jennifer Windle, Implementação de Sistemas de Banco de Dados, e o livro da Elizabeth O'Neill, né, Database Principles, Programming and Performance. Beleza, esses dois últimos, bibliografia auxiliar ou complementar. Massa, então agora a gente vai dar início à nossa primeira unidade, que é a unidade de introdução aos sistemas de banco de dados, que é a unidade mais teórica, né, onde a gente vai contar um pouquinho a história da tecnologia de banco de dados, como é que ela surgiu, por que ela surgiu, por que ela é interessante e por que é uma tecnologia que dura tanto tempo, né? Tecnologia que nasceu na década de 70 e nós já estamos em 2020 e utilizamos uma tecnologia nascida na década de 70, o que é raríssimo, tá? Então a gente vai discutir esses aspectos na unidade 1, Introdução aos Sistemas de Banco de Dados. Bom, e aí a gente pode se perguntar, então a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é o que motivou o surgimento da tecnologia de banco de dados, né? Por que essa tecnologia nasceu e o que ela faz? Entender por que a tecnologia de banco de dados surgiu, por que ela foi necessária, por que ela foi desenvolvida, eu preciso entender um pouquinho como é que a gente armazenava dados antes da existência dos sistemas de banco de dados, né? Então, antes dos sistemas de banco de dados, como é que a gente armazenava os dados? Em arquivos, né? Arquivos texto ou arquivos binário. Como escrever um programa em C, por exemplo, que armazena os dados em um arquivo texto? Vocês lembram como é que fazem isso? Como é que faz isso? Então, vamos lá. Vamos considerar um estudo de caso, né? Vamos considerar o armazenamento de contas bancárias. Então, eu quero guardar, né, o número de uma conta e o saldo dessa conta. Então, imagine que eu tenho aqui o número da conta 123, saldo 100, conta 124, saldo 156,80, conta 125, saldo 300, conta 127, saldo 800, eu poderia ter uma conta aqui 127, saldo 89 mil, enfim. Eu quero armazenar esses dados aqui de contas bancárias, né, que eu tenho números e saldos, em um arquivo TXT. Beleza. Como é que eu faço isso? Bom, vamos tentar refrescar a memória. Então, eu tenho esses dados aqui de contas bancárias, quero gravar num arquivo TXT. Bom, arquivo TXT a gente grava cadeias de caracteres, strings, e eu gravo linhas, né? Então, eu preciso, então, gravar
o dado do número da minha conta e o saldo da minha conta em uma linha. Então, eu preciso guardar, por exemplo, aqui, conta 123, saldo 100, conta 124, saldo 156,80. Primeiro desafio aqui que aparece é que, se eu vou guardar uma conta por linha, então cada linha vai armazenar uma conta, eu preciso de uma estratégia para separar o número da conta do saldo da conta. Beleza. Posso usar um espaço em branco, como aqui nesse exemplo, posso usar um hífen, né? Posso usar um ponto e vírgula, mas, por exemplo, usar uma vírgula já não dá, porque vai confundir aqui com a vírgula do saldo da conta, que pode ser um valor real. Eu usei espaço em branco aqui. Então, eu fiz um programinha em C que grava minhas contas no arquivo TXT dessa forma. 123, espaço 100. Tá. Mas essa informação que você utilizou o espaço em branco para separar o número da conta do saldo da conta, ela fica onde? Essa informação fica guardada onde? Ou seja, se eu fizer um programa em C que armazena dados de conta no TXT, depois eu morrer, e você tiver que dar manutenção no meu código, como é que você vai saber qual o separador que eu usei? Você não está definido, escrito em lugar nenhum. Né? Se eu não documentar isso, você vai ter que abrir aqui o meu TXT e tentar olhar e ver, identificar aqui se é realmente o espaço em branco. Tá? Então, você vai ter que ir no código da aplicação e no arquivo, se eu já tiver um arquivo gerado, você olha no arquivo. Se eu não tiver um arquivo gerado, nenhum arquivo gerado, aí você vai ter que olhar no código para ver qual o separador que eu usei no meu programa. Então, isso aí já é um problema. Né? Tá. O segundo problema é como é que eu vou consultar dados de uma conta. Por exemplo, eu quero ler aqui o saldo da conta que tem número 126 e salário 800. Como é que eu faço isso em C? Exatamente, sei que você está começando a lembrar. Você vai ler a primeira linha, só que aí quando você lê a primeira linha, você lê um conjunto de caracteres até ser encontrado um /N, um carrier return, um símbolo de final de linha. Então você leu aqui uma linha, você leu uma cadeia de caracteres. Aí você vai ter que descobrir como é que você quebra, como é que você separa o número do saldo. Aí você separa. Depois que separou, você vai ver o número da conta que eu estou procurando. É igual o número da conta que está nessa linha aqui? Não, ó, eu estou procurando a 126 e essa aqui é 123. Então o que é que você faz? Lê a próxima linha. Quebra, aí compara. O número da conta que eu estou procurando é 124? Não. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a próxima linha. Depois repito para a última linha. Beleza, opa, encontrei a conta que eu estava procurando, né? Li a cadeia de caracteres, quebrei, fiz a comparação aqui do número, opa, encontrei. Então, o valor desse saldo é 800, né? Que é o valor que estava nessa linha aqui que eu tive que desmembrar para obter. Beleza, só que o desempenho, né? Vou ter que percorrer todas as linhas aqui procurando a linha que eu quero. Então, o desempenho é muito ruim. Beleza? E dá muito trabalho. Você lê cadeia de caracteres, quebra, né, encontra o separador, faz a comparação, ou seja, dá muito trabalho fazer isso. Bom, mas era assim que a gente fazia antes da existência da tecnologia de banco de dados. Tá? O terceiro problema que a gente vai encontrar é como alterar o saldo de uma conta. Por exemplo, eu quero realizar um crédito de R$100 na conta 125. Beleza. Então eu vou ler aqui linha por linha e encontrei a conta 125. Massa. Qual é o problema agora? O problema é que você não tem como alterar um arquivo TXT diretamente aqui na linha que você quer. Às vezes eu consigo apendar, né? Seria uma string no final do arquivo, mas mudar exatamente essa linha aqui já não é possível. Então, eu vou ter que usar um arquivo auxiliar, né, para guardar todas as contas que eu tinha antes, aí guardo agora a conta 125 com o saldo alterado, né, para 400, gravo 126 nele, aí depois apago esse arquivo TXT e aí renomeio no meu novo TXT, tá? Então eu vou ter que usar um arquivo auxiliar. Então, dá muito trabalho fazer a alteração de uma linha aqui num arquivo TXT, né? Ou seja, eu só quero alterar o saldo de uma conta
mas isso vai dar muito trabalho de programação. Está aqui o meu arquivo original, né? Eu vou aqui criar um arquivo novo, né? E aí eu pego aqui a primeira conta, 1, 2, 3, gravo no arquivo novo, com saldo 100, 1, 2, 4, com saldo 156, aí você vai encontrar a conta que você quer, que é 125. Né? Aí você vai quebrar o valor, fazer o crédito, 300 mais 100, 400, aí vai gravar 125, 400. Depois você precisa gravar as outras, então depois de 125, né? Então precisa gravar o 126. Tá. Beleza. Aí agora o que você precisa fazer? Deletar, dropar esse arquivo aqui, e esse cara aqui, que é o novo, passa a ser o seu arquivo de contas. Então você vai renomear para o nome que você tinha antes. Bom, tudo isso dá muito trabalho. Quarto problema, né? Como excluir uma conta? Excluir uma conta, eu quero excluir a conta 125, de número 125. Semelhante ao anterior, porque, veja, eu encontrei a conta, mas agora eu quero remover essa linha. Como é que eu removo uma linha? Você não tem como remover essa linha. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vai criar um novo arquivo, joga todas as contas antes da 125 para lá, não joga a 125, que é a que você quer excluir, depois joga todas as que estão depois da 125. Depois, exclui, dropa esse arquivo e renomeia o arquivo auxiliar criado anteriormente. Bom, tudo isso dá muito trabalho, né? E se eu quiser inserir uma nova conta, é um problema? Em geral, não, porque a gente consegue inserir uma conta no final do arquivo. Eu vou perder a ordem, mas necessariamente eu não preciso da ordem, né? Então, inserir contas não é problema, porque eu posso inserir no final do arquivo. Tá, mas o resumo da ópera é que é a atividade do programador, tá? Então, se der algum erro, a culpa é do programador, tá? Ou seja, acessar os dados guardados em arquivos é muito difícil, é muito trabalhoso. Mas quando não existia banco de dados, era assim que o pessoal fazia. Na década de 60, era assim que o pessoal fazia para guardar, para armazenar os seus dados. Tem alguns problemas adicionais de você usar um arquivo. Imagine que você criou um arquivo TXT com os dados das contas bancárias. Né? Você criou esse arquivozinho aqui, ó, banco.txt, onde você guardou os arquivos das suas contas bancárias. Qualquer pessoa que tiver acesso à máquina onde esse arquivo está armazenado, pode abrir esse arquivo e visualizar essa informação, não pode? Então isso é um problema. Problema de segurança, né? Outro problema, qualquer um pode vir aqui e alterar esse arquivo. Se conseguir abrir, eu consigo alterar esse arquivo. Então, esse também é um problema. E outro é que qualquer pessoa com acesso a esse computador, ou ao sistema de arquivo, onde esse arquivo banco.txt está guardado, qualquer um pode chegar lá e deletar esse arquivo. Então, ou seja, trabalhar com arquivos gera uma série de dificuldades, tá? Então, nos anos 60 e 70, o paradigma que era utilizado nesse instante de tempo, nesse momento, nesse período aqui dos anos 60 e 70, era um paradigma chamado de paradigma de processamento de dados. Nesse paradigma, cada aplicação ela tinha que definir e manter os seus próprios dados. Então, veja, eu posso até ter aqui um HD, um sistema de arquivos compartilhado, tá? Mas, se eu tenho aqui um programador fazendo um sistema de recursos humanos, então ele vai fazer aqui o programa, ele sabe como é que ele vai representar os dados nesse arquivo B aqui, tá? Ou seja, ele sabe qual o separador que ele usou, como os dados estão aqui, e essas informações estão aqui dentro do próprio código desse programa 1. Se eu tenho um programador 2, que fez um programa 2 para uma outra área, por exemplo, a área de vendas, e aí ele guarda os dados de venda nesse arquivo A, ele sabe como é que está a estrutura desse arquivo, né? A estrutura desse arquivo, como ele é manipulado, está dentro desse programa, não tem em lugar nenhum essa descrição, então a descrição dos dados está dentro do próprio programa. Então, se eu tiver um programa 3 numa outra área da minha empresa, por exemplo, no setor jurídico, né, que guarda os dados do setor jurídico no arquivo C, vai ser a mesma coisa. Qual é o grande problema aqui? Eu vou ter
além dos problemas já citados, né, qualquer um pode chegar aqui e apagar, remover, ver, alterar esses arquivos, você tende a ter dados replicados, duplicados, e dados que o sistema de recursos humanos utilize, o sistema de vendas também utilize. E aí esse dado pode estar replicado no arquivo A e também no arquivo B. Isso gera problemas, né, de desperdício de espaço em disco, mas gera um problema ainda pior, que é o problema da inconsistência dos dados. Ou seja, o dado que eu, por exemplo, eu tenho um determinado cliente, aí eu guardei o endereço dele como a Avenida Monsenhor Tabosa, número 500. Aí aqui eu botei a Avenida Monsenhor Tabosa, errei, botei 501. Beleza. Aí qual é o endereço correto desse cliente? É 500 ou é 501? Ou é 5.000? O cara botou um zero a mais. Então, é 500 ou é 5.000? Em um arquivo está 500, em outro arquivo está 5.000. Enfim, essas inconsistências desse tipo era uma regra nessa década de 60 e 70, tá? Porque cada programa manipulava o seu próprio arquivo, era feito de maneira isolada dos outros e acabava que eu tinha dados repetidos. Né? Então, quando ele está repetido e está igual, é o meu menor problema. Agora, quando ele está repetido e parte do dado está diferente, aí eu tenho uma inconsistência. E dados inconsistentes são dados que eu não posso confiar. Beleza. Então, quais os principais problemas que a gente tinha na década de 60 e 70? Dificuldade de acesso aos dados, né? Toda aquela dificuldade que eu já comentei de você acessar arquivos em texto. Os dados estão isolados, né? Então, veja, imagine que eu tenho aqui um arquivo onde eu tenho o número da conta e o saldo da conta. Mas eu tenho um outro arquivo clientes, onde eu tenho os dados dos meus clientes. Então, eu tenho GAL aqui e CPF aqui, o código da GAL, por exemplo, 1. Eu tenho um outro arquivo cliente conta, onde eu digo quem é o titular da conta. Então, o cliente de CPF 11, ele é o proprietário, o titular da conta 123. Então, a conta 123 é uma conta da GAL, o titular da conta 123 é a conta da GAL. Mas essas informações estão em arquivos diferentes. Como é que eu faço quando eu preciso juntar? Por exemplo, eu quero fazer a seguinte consulta: recupere o nome dos clientes que possuem pelo menos uma conta com saldo maior que 200. Então, eu preciso acessar as 3 tabelas, que eu preciso pegar o nome do cliente que está aqui, eu preciso pegar todas as contas que têm saldo maior do que 200, depois pegar o CPF de quem é o proprietário, o titular dessa conta, depois eu preciso pegar aqui na tabela clientes, no arquivo clientes, o nome da pessoa que tem um determinado CPF. Então, eu vou ter que acessar 3 arquivos diferentes para responder essa pergunta. Por quê? Porque os meus dados estão isolados. Então, esse é um problema típico desse paradigma que existia na década de 60, que é o processamento de arquivos. Outro problema, como eu já mencionei, é a redundância dos dados. A redundância gera desperdício. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um arquivo para gravar clientes, um arquivo para gravar fornecedores, e a GAL ela é ao mesmo tempo cliente e fornecedor da minha loja, ou da minha empresa, então eu vou ter aqui informação da GAL enquanto cliente e vou ter informação aqui da GAL enquanto fornecedor. Então isso gera um desperdício de espaço em disco, que é proveniente dessa redundância. Mas o problema maior é ela estar divergente nesses 2 arquivos. Tá? Então, por exemplo, o sexo aqui da GAL está como F nesse arquivo clientes, mas no arquivo fornecedores, quem cadastrou como M. Beleza? Aí chegou o Dia Internacional da Mulher, eu quero mandar uma cartinha, um brinde, um presente para todos os meus fornecedores e clientes do sexo feminino. Bom, eu não sei qual é o sexo da GAL, se é feminino, se é masculino, porque está divergente. Beleza? Mesma coisa aconteceria com o endereço. Então, a inconsistência é um problema que nasce da redundância, porém ele é mais complexo e ele é mais importante do que o desperdício de espaço em disco, né? Principalmente hoje, que o espaço em disco já é mais barato. Mas ele é um problema muito mais importante, a inconsistência, né? Por quê? Porque eu começo a não confiar no meu dado. Por exemplo, a Gil aqui, ó, tem uma data de nascimento nesse arquivo clientes, tem uma outra data de nascimento
no arquivo de fornecedores. Então, chegou a data de aniversário aqui, eu quero mandar um cartão de Natal, um voucher de desconto, eu posso mandar no dia errado, tá? E a pessoa ainda ficar chateada. Então, a inconsistência torna os dados não confiáveis. É um problema seríssimo. Tá, a segurança, né? Como eu já falei, um outro problema sério, né? Por quê? Porque qualquer um que tiver acesso a esse arquivo pode chegar aqui e excluir o arquivo. Ou aumentar aqui o saldo da conta. Né? Vou lá e edito o saldo da minha conta. Né? Isso pode acontecer porque é um arquivo. Basta que você tenha privilégios para acessar essa pasta, esse sistema de arquivos. Beleza? Outro problema é a integridade. Imagine que eu tinha um arquivo TXT que estava aberto e faltou energia. Beleza, o que é que acontece em geral, né? Essa falta de energia pode corromper aquele arquivo que estava aberto. E aí, ó, o arquivo do Word aqui estava aberto, eu resetei aqui minha máquina de propósito, ó, e aí quando eu fui abrir o arquivo, cadê o arquivo? Né? O arquivo ficou corrompido. Aí você reza para conseguir recuperar uma versão anterior do arquivo. Mas provavelmente você vai perder alguma informação que você tinha editado nesse arquivo antes. Beleza? Esse é um problema de integridade. Ok. Outros problemas importantes, né, que ocorrem quando a gente está trabalhando com arquivo são os problemas de atomicidade e anomalias de acesso concorrente. Bom, como é que surgem os problemas de atomicidade, né, e acesso concorrente? Vamos ver um estudo de caso. Suponha que você tem uma conta conjunta, por exemplo, essa conta 125, que tem saldo 300, e assuma que duas pessoas estão tentando realizar um débito de R$150 de maneira concorrente. Então, eu e a minha esposa aqui tentando fazer um débito de R$150 nessa conta que tem R$300 de saldo. Bom, se nós dois estamos em terminais diferentes, qual é o código que vai rodar num terminal desse, ou representando a transação, né, que está num terminal? Em geral, ele vai pedir, digite o número da conta, eu vou digitar o número da conta, ele vai escrever aqui, né, digite o valor a debitar, eu vou colocar o valor a debitar, ele vai ler o saldo da conta, tá? Vai testar se o saldo da conta é maior do que o valor que eu digitei, se for, ele faz saldo, recebe saldo menos valor. Esse é um algoritmo básico aqui para realizar uma operação de débito, né? Na minha conta corrente, beleza? Agora, vamos imaginar que eu estou logado aqui em um terminal, minha esposa está em outro terminal, e esses processos aqui estão executando concorrentemente, né? Tá? Eu tenho a minha transação aqui, o meu processo, sou eu utilizando o Banco do Brasil, por exemplo, e aqui o processo 2 é minha esposa logada lá utilizando o Banco do Brasil. Beleza. Então, esse aqui é o saldo que eu tenho. Imagine que eu vou fazer, o código que vai ser executado para mim é exatamente o código que vai ser executado para ela. Só que essas operações desses dois processos são executados concorrentemente. Então, a execução das atividades, né, desses dois processos, processo 1 e processo 2, são executados concorrentemente. Então, vamos supor que o processo 1 começou a executar, né, pediu aqui, digite o número da conta, eu digitei 125, escreveu o valor a debitar, eu coloquei 150, ele vai ler o saldo, aí leu o saldo aqui, ó, tinha 300, beleza. Só que depois houve aqui uma preempção, né, e aí o processo 2, que é o processo da minha esposa, passou a ser executado. Tá, aí ele vai perguntar para ela, digite o número da conta, ela colocou 125, escreveu o valor a debitar, ela colocou 150, ele foi ler, qual é o valor que tem lá? 300, né? Não foi feita nenhuma alteração nesse arquivo TXT, 300. Ok, aí, suponha que ocorreu uma preempção nesse momento, e a CPU passou a executar agora, de novo, o processo 1. O processo 1 vai continuar de onde parou. Então ele vai para a linha 6, vai testar, ó. V saldo é maior do que V valor? Porque eu li saldo 300. E quando eu li o valor a debitar, eu li 150. 300 é maior que 150. Então eu faço saldo recebe saldo menos valor. Então eu vou gravar 150. Só que depois, né, acabou o meu processo 1, CPU vai executar o processo 2. Beleza. O processo 2 vai continuar de onde parou. Então ele vai fazer, ó, se V saldo é maior ou igual a V valor, porque eu li 300 e digitei 150 como valor a debitar, então eu vou fazer saldo recebe saldo menos valor. Então eu vou gravar de novo por cima aqui o valor 150. Beleza? O que é que ocorreu? Eu tinha 300 no saldo,
Eu saquei 150, minha esposa sacou 150 e eu ainda fiquei com 150 no saldo. Então, esse é um problema de acesso concorrente. Né? Ou seja, foi o acesso concorrente que gerou esse problema. Por quê? Porque eu não garanti a atomicidade dessa operação de débito. Beleza? Que deveria ter sido realizada de forma atômica, ou seja, sem esses entrelaçamentos entre esses dois processos. Ou seja, eu tenho que garantir de alguma forma que se o processo 1 começa, o processo 2, aqui nesse caso, não pode começar, só pode começar quando o processo 1 terminar. Ou algo parecido. Quem fez sistemas operacionais sabe que lá, para resolver esse tipo de problema, isso aqui a gente chama em sistemas operacionais de região crítica, né, e condição de corrida, lá a gente utiliza semáforos para resolver esse problema. Em banco de dados, nós utilizamos uma tecnologia muito parecida com semáforos, que nós chamamos de bloqueios. Mas isso nós vamos estudar na disciplina de sistemas de gerenciamento de banco de dados. Aqui eu só quero mostrar para vocês que antes da tecnologia de banco de dados, esse tipo de problema, ele ocorria. Tá? Ele podia ocorrer. Então, quem é que resolvia esse tipo de problema? Os programadores, via código. Vão ter que dar o jeito deles via código. Tá? Não tem nenhuma ajuda para resolver esse problema. Que bosta. Meu cara, tudo era o programador. Então, se eu tinha 300 no saldo, saquei 150, sacou 150, ainda ficou 150 no saldo, certamente alguém ainda vai ser demitido, né? Então, para resolver isso, tudo era responsabilidade do programador. Exatamente. Então, segurança, integridade, acesso à informação, gerenciamento desses processos concorrentes, que nós chamamos em banco de dados de transações, tudo era responsabilidade do programador. Ok? Essa era a realidade que nós tínhamos na década de 60. Reação aqui do cliente quando o sistema de armazenamento de dados em arquivo, ó, né, uma aposta. Tinha uma série de problemas. Coitado do programador aqui que trabalhava na década de 60, que tinha que resolver todos esses problemas e na hora que alguma coisa dava errado, ele, pobre, ainda era demitido, né? Então, é nesse contexto que surge a tecnologia de banco de dados. Então, para solucionar esses problemas, surge a tecnologia de banco de dados. Então, um sistema de banco de dados, qual é a ideia dele, né? Ele vai resolver esses problemas aqui sem a participação do programador, ou seja, ele vai retirar essa responsabilidade aqui do programador, deixar o programador focado nas regras de negócio, né, que devem ser desenvolvidas, mas ele vai meio que livrar o programador de ser responsável por tarefas relacionadas à segurança, integridade, gerenciamento de transações e acesso à informação. Tá? Então, tudo isso vai ser resolvido pelo SGBD. Essa questão do gerenciamento desses processos que concorrentemente acessam os dados. O programador não vai mais se preocupar com isso. Você só vai definir onde é que começa uma transação, onde é que termina, e o SGBD resolve para a gente. Tá? Questão de integridade, se faltar energia, você pode ficar tranquilinho, e quando voltar a energia, todos os dados que você tinha vão estar lá no seu banco de dados. Ou seja, o SGBD tem um módulo de recuperação após falha. Né? Questão de segurança. Bom, ninguém vai acessar o banco de dados sem ter permissões para fazer isso. Então, só vai alterar uma tabela que tem informações de contas bancárias, aqueles funcionários, né, aqueles usuários que tiverem direito de acesso para fazer isso. E todas as alterações são registradas em log. Então, em caso de algum problema, isso pode ser auditado e a gente descobrir quem fez a alteração, em que dia, hora, segundo, qual comando que é executado para realizar aquela alteração. Tá? Além disso, o acesso à informação, vocês vão ver que ele é muito mais facilitado, ou seja, não vai mais precisar o programador ficar manipulando vários arquivos para extrair uma informação, realizar uma consulta, por exemplo. Bom, então aqui eu estou mostrando um exemplo, né, onde era muito difícil para um programador ele recuperar qual o nome dos clientes que tinham uma conta bancária com saldo maior que 200, né? Eu tinha que manipular 3 arquivos diferentes.
Agora, em SQL, né, usando a linguagem SQL, simplesmente o programador vai digitar select nome from cliente conta, né, faz where, faz a junção ali de cliente com conta, e where saldo maior que 200. Bom, resolveu. A facilidade de você manipular esses 3 arquivos aqui é muito maior, né? Em banco de dados relacional, cada arquivo desse vai ser armazenado e representado por uma tabela, né? Pelo conceito de tabela. Então, você acessar dados, juntar dados que estão em 3 tabelas diferentes é muito fácil com a operação de junção da linguagem SQL, tá? Então, a gente vai ver que é muito fácil fazer isso. Eu não preciso abre esse arquivo, procura todo mundo que tem saldo, agora guarda numa estrutura na memória, ou no arquivo auxiliar, agora pega quem são os clientes desse cara, agora pega outro arquivo, abre outro arquivo para pegar o nome dele. Não vai precisar fazer isso. Com um comando SQL, a gente já retorna quem é o nome dos clientes, quais são os nomes dos clientes que possuem conta com saldo maior que 200. Né? 3 linhas de código a gente resolve isso. Então, a tecnologia de banco de dados surgiu para resolver esse problema, tá? Esses problemas. Perguntas? Não? Tudo tranquilo? Professor, Oi. você pode só repetir essa parte de atomicidade de novo, do finalzinho? Sim, claro. Bom, imagine, né, esse nosso estudo de caso aqui, imagine que eu tenho aqui os dados da minha conta, das contas bancárias do Banco do Brasil, guardados nesse arquivo aqui, banco.txt. Então, eu tenho aqui número da conta, saldo da conta. Número da conta, saldo da conta. Beleza? Guardadinho no arquivo txt. Aí eu quero fazer um débito. Qual seria um algoritmo para fazer essa operação de débito? De alguma forma, seja numa aplicação web, seja num terminal, no caixa rápido, alguém vai perguntar para a gente, né? Digite o número da conta. E aí eu vou digitar o número da conta, e aí depois vem aqui, leia o número da conta, vnúmero. Guardei o número da conta na variável vnúmero. Depois o programa vai escrever, digite o valor debitar. E aí eu vou digitar o valor debitar, ele vai ler o valor debitar. Depois ele vai testar. Vsaldo, né? É maior do que vvalor, ou seja, o saldo da conta que eu digitei o número. Logicamente, ele vai ter que ir lá, encontrar a conta e descobrir qual é o valor do saldo que tem lá. Então, eu vou ter que pegar o saldo da conta com número igual a vnúmero. Beleza. Aí eu vou testar. Vsaldo é maior ou igual a vvalor? Se for, então eu tenho um saldo para fazer o débito. Então, eu faço o débito e faço saldo, recebe saldo, menos valor. Tranquilo. O algoritmo para fazer um débito é esse aqui, é simples. O problema é quando eu tenho 2 processos manipulando a mesma conta que está em um mesmo arquivo. Então, por exemplo, eu estou num terminal tentando fazer um débito de R$150 nessa conta 125. E a minha esposa está em outro terminal tentando fazer um débito de R$150 nessa conta 125. Tá, então eu vou ter 2 processos. Tá? Vou ter 2 processos, ou seja, 2 instâncias daquele meu algoritmo lá de fazer débito. Beleza? Dependente de onde isso aqui vai ser executado, pode ser um mainframe que tem uma CPU só, muito potente, ou tem um conjunto de CPUs, enfim. Eu vou ter mais de um processo, vou ter 2 processos. Um que é o processo do terminal que eu estou usando, e outro, o processo do terminal que a minha esposa está usando. Eles rodam concorrentemente, né? Eles executam concorrentemente. Para quem fez sistemas operacionais, sabe que quando eu tenho vários processos, eu executo esses processos de maneira concorrente para maximizar o tempo de utilização da CPU, né? Porque, por exemplo, quando eu mando uma mensagem, escrevo, digite o número da conta, até que você digite, a CPU não pode ficar ociosa esse tempo todo aqui. Então ela já vai fazer outra coisa, executar outro processo. Depois que você digitar, ela volta para cá, né? E aí tem técnicas para isso. Esse é assunto de sistemas operacionais. O fato é que esses 2 processos vão executar de maneira concorrente, ou seja,
As suas linhas de código vão ser executadas de forma entrelaçada. Pode haver um entrelaçamento entre essas linhas de comando desses dois processos. Então, aqui eu estou supondo um entrelaçamento possível. Então, aqui eu estou supondo um entrelaçamento possível. Uma execução concorrente possível, dentre as muitas. O fato é que eu tenho dois processos. Esse processo representado de amarelo e o processo representado de verde. Então, imagine que esse processo de amarelo representa a minha execução, né, num terminal que eu estou tentando sacar R$150, e o processo em verde representa a minha esposa num outro terminal tentando fazer um débito de R$150, na mesma conta que é a conta 125. Agora vamos supor essa execução concorrente. Ó. Eu comecei a executar as linhas do processo 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu digite o número da conta, aí eu digitei 125, digite o valor a debitar, eu escrevi 150, fui lá na conta 125 para pegar o valor do saldo, peguei 300, guardei isso aqui em variáveis locais aqui desse processo 1. Só que nesse momento ocorreu uma preempção, ou seja, imagine que eu tenho uma CPU só, para simplificar. Então a CPU deixou de executar o processo 1, e passou a executar o processo 2. Foi para a primeira linha do processo 2. Ó. Escreva, digite o número da conta. 125. Aí leia o número da conta. Digitei 125. Depois ela escreva, digite o valor a debitar. Eu escrevi 150, ela leu esse valor 150. Aí ela vai ler o saldo da conta 125. Ora, não foi feita nenhuma alteração lá. Então o arquivo que está valendo é esse primeiro aqui. Então ela vai ler 300. Só que depois que ela lê 300, né, que é a linha 12 aqui desse processo verde, suponha que houve uma nova preempção, ou seja, a CPU deixou de executar o processo 2 e voltou a executar o processo 1. Ora, ela tinha terminado o processo 1 na linha 5. Então ela vai continuar o processo 1 na linha 6. Então ela vai testar se V saldo é maior ou igual ao valor, vai ser, né, porque eu li V saldo, eu li 300, e V valor eu li 150. 300 é maior do que 150. Então, o que é que eu faço? Saldo recebe saldo menos valor. Saldo recebe 300 menos 150. Então, eu vou gravar agora, ó, alterei. Imagine que eu alterei esse arquivo agora e gravei 150 no saldo da conta 125. Terminou o processo 1? Terminou. Então, a CPU agora vai voltar a executar o processo 2. Vai da linha que tinha parado. Ó. Então, eu terminei o processo 2 na linha 12 e vou para a linha 13, que é justamente testar se V saldo é maior ou igual a V valor. Só que eu vou testar aqui, cara, os valores que eu li anteriormente, que estão nas variáveis do processo 2. Então, quais foram os valores lidos aqui? Ó? 125 e 300. Então, eu vou testar. Ó. Saldo é maior ou igual a valor? É, porque eu tenho 300. Quando eu li 300. E quando eu li o valor debitar, eu li 150. Então, 300 é maior que 150. Eu vou fazer saldo, reserva, saldo menos valor. Então, eu vou gravar por cima aqui, ó. Aqui é a gravação do processo 1, ó, amarelo. Processo 2 vai gravar de novo. Vai gravar 125, 150. Beleza, vai gerar uma terceira versão desse arquivo aqui, né? No tempo. Tá, beleza. Mas aí o que é que ocorreu? Ocorreu que eu tinha 300 no saldo, eu saquei 50, minha esposa sacou 50, totalizando 300, e ainda ficou 150 no saldo. Então, esse é um problema proporcionado por esse acesso concorrente, né? Onde os processos executam concorrentemente. Ou seja, ora a CPU está executando comandos de um processo, ora ela está executando comandos de outro processo, e ela fica alternando entre um e outro. Tá, quando eu tenho acesso concorrente, eu preciso garantir a atomicidade, por isso que a gente chama isso aqui de problema de atomicidade. O que seria atomicidade? Eu deveria, de alguma forma, garantir que o processo 1 execute de forma atômica, ou seja, como um átomo, como se ele fosse indivisível, como se eu não pudesse intercalar, né, nenhuma operação desse processo com nenhuma operação de um outro processo. E o processo 2 também, como ele faz um débito, ele tem que ser um átomo, ele tem que ser atômico, tem que ser uma unidade só. Então, eu tenho que tratar esses processos, aqui, nesse caso, como átomos. Não pode haver entrelaçamento entre eles. Por que não pode?
Porque eles têm aqui eles estão acessando, eles têm uma condição de corrida, que é quando eles concorrem para acessar um mesmo recurso. Tá, então quando eu tenho esse acesso concorrente, né, em sistemas operacionais, aqui pode gerar outros problemas, né, não só em bancos de dados, então eu preciso garantir a atomicidade desses processos, tá? Ou seja, que o processo 1 não vai interferir no 2, e o 2 não vai interferir no 1. Qual é a técnica que a gente usa em sistemas operacionais para garantir isso? É o semáforo. Tranquilo? Ficou mais claro agora? Beleza, professor, valeu. Beleza? Bom, então o importante é vocês saberem que tudo isso era responsabilidade do programador e que a tecnologia de banco de dados veio para livrar o programador, né, dessa série de responsabilidades aqui, acessórias, que não tem nada a ver com o desenvolvimento da aplicação em si, correto? Ou seja, com a lógica de negócio da aplicação em si. São requisitos auxiliares, ou que eu tenho que garantir para que a minha aplicação funcione, mas que na verdade, para garantir que qualquer aplicação funcione, né? Então, a tecnologia de banco de dados, ela assume a responsabilidade por essas tarefas. Então, ela livra o programador dessas tarefas. Além de fornecer aqui uma forma de acessar os dados de maneira muito mais fácil e que, ainda por cima, evita que os dados sejam redundantes. E aí, evitando a redundância, a gente evita desperdício de espaço em disco e evita inconsistência nos dados, que é o problema maior. Beleza? Na próxima aula, a gente vai discutir como os sistemas de bancos de dados solucionam esses problemas, né? Qual foi a ideia que fez com que a tecnologia de banco de dados conseguisse solucionar esses diversos problemas. Tranquilo? Se você gostou da aula de hoje, então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula. Marca os amigos da turma, marca a galera da faculdade e se tem dúvida, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder todas as suas dúvidas, beleza? E até a próxima aula.